o que é a igreja? Essa seria a nossa primeira pergunta que a gente deixou para o pessoal do acampamento no primeiro dia, no primeiro bate-papo nosso com o pessoal. O que é igreja? O que é igreja? Né? No grego, igreja vem da palavra eclesia. Essa palavra significa uma ação. Quando todos saem para fora, saem de dentro de algum lugar, saem para fora e se ajuntam, fazem um ajuntamento. Na Bíblia, de maneira teológica, isso se chama assembleia. E fazem uma assembleia. E procuram pontos em comum para estarem juntos. Então, igreja é um ajuntamento de pessoas, né? No bom sentido, vamos dizer assim, um ajuntamento de pessoas que querem fazer algo saudável, algo bom. Abra comigo a palavra do Senhor em Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Está ali no telão. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a pergunta número 1, você quer pôr na pergunta número 1? Dá para pôr? O que é a igreja? E depois a pergunta número 1. Quem inventou a igreja? Jesus. Né? Ele desejou. Ele falando em Mateus 16, 18. Olha, Pedro, você é uma pedra. Mas sobre essa pedra, ou seja, sobre ele próprio, Jesus Cristo, edificarei a minha igreja. Essa congregação, essa reunião de irmãos que tem um propósito. Tem vários propósitos, mas alguns deles são comuns para todos eles, que senão não estariam juntos. Então, isso é a igreja. Quem inventou a igreja? Claro, o Senhor. É um projeto de Deus. Jesus planejou, Jesus projetou. Então a igreja, ela não foi criada por homens, nem por pessoas, nem por organizações humanas. Quem desejou a igreja e quem traz a figura dessa igreja, desse ajuntamento de pessoas, é Jesus Cristo. Tudo bem até aqui? Tudo certinho? A gente respondeu assim, pode pôr a resposta lá. Dá para pôr a resposta? Sim, é um projeto de Deus. O corpo místico, a igreja de Cristo, é a união de todos aqueles que têm Cristo como cabeça. A igreja foi organizada pelos apóstolos que orientavam a vida da igreja corpo. Por que igreja corpo a gente está falando aqui? Para que a gente comece a separar o significado da igreja como nós conhecemos hoje. Igreja é o corpo místico de Jesus Cristo. Fala assim comigo, igreja é o corpo místico de Jesus Cristo. Tá certo? O que é corpo místico? O que é místico? É algo que transcende o físico. É algo que vai além. O físico é limitado, mas o místico é completamente, vamos dizer, livre. Então, quando Jesus instituiu, ou falou, ou deu, assim, amostras do que significava igreja, com a sua reunião, com seus discípulos, que geralmente eram em casas, que eram reuniões não formais, não ritualísticas, não no aspecto técnico na lei, né, não cerimoniais, mas eram no partir do pão, no bate-papo com seus discípulos, ali estava o embrião da igreja. Pessoas que tinham um objetivo, pessoas que tinham um propósito. E diz assim, o fenômeno da denominação pode ter surgido com a primeira igreja estabelecida pelo Estado. Foi na época de Constantino, mais ou menos no ano 300 depois de Cristo, como a gente fala, no ano 300 da nossa era. E com a criação, com o surgimento
dessa, entre aspas, agora eu vou falar entre aspas por enquanto, dessa igreja institucionalizada pelo Estado, começou a hierarquização. Será que eu falei certo? Hierarquização da igreja. Porque vieram as castas. Vieram o líder número 1, o líder número 2, o sênior, o aspirante, isso e aquilo, né? Então veio o Papa, depois vieram os bispos, os cardeais, os padres, e aí começou a hierarquização desse instrumento que até então era do Senhor, que até então era místico, que até então era algo que o Senhor queria que o povo exercitasse, desenvolvesse na terra, como se fosse, vamos dizer, a extensão do reino dos céus aqui na terra, começou a mudar de figura. E essa hierarquização foi causando o afastamento da igreja da própria igreja. Está me entendendo? E a partir daí nós chamamos de denominação. Então, eu não sei se vai dar tempo da gente abordar, mas quando a pessoa fala, eu estou triste com a igreja, eu estou frustrado com a igreja, a pessoa, na verdade, ela não está triste com a igreja. Ela não está frustrada com a igreja. De alguma maneira, ela está frustrada, ela está triste com a denominação. Fala assim comigo: igreja não é denominação. Igreja é o corpo místico de Jesus Cristo. Amém? Essa igreja, que é o corpo místico, não tem endereço, não tem placa. Essa igreja não tem língua, assim, inglês, português, não. Essa igreja é o corpo místico. É algo que transcende qualquer endereço físico. É algo que transcende qualquer cultura. É algo que transcende qualquer situação humana. Fala assim comigo: a igreja, que é o corpo místico de Jesus, não é humana. Não obstante ser composta por seres humanos. Vocês entenderam até aqui? Está tudo bem? Posso continuar? Segunda pergunta. Vamos lá para a segunda pergunta. Qual a diferença entre organização e organismo? Entre denominação e igreja? Deixa essa pergunta aqui um pouquinho. Qual a diferença entre organização e organismo, entre denominação e igreja? A gente, por onde tem pregado, tem falado isso. O Zé também deve ter falado aqui, o Marcelo, o Jorge. Todos nós que pregamos em algum lugar estamos sempre falando sobre isso. Qual a diferença entre a organização e o organismo? Quando eu falo de igreja, corpo místico de Jesus Cristo, eu estou falando de organismo. Claro, é corpo, né? Corpo é organismo. Certo? Quando eu falo da organização, eu estou falando da denominação. São coisas diferentes, que fazem parte do mesmo pacote, mas são completamente diferentes. Por quê? Porque a organização ela é necessária. Por exemplo, a lei brasileira estabelece que quando nós fazemos um ajuntamento de pessoas, como um clube, como, sei lá, uma comunidade com fins não lucrativos, tem leis, tem parâmetros, tem estatuto, tem ata, tem uma série de cumprimentos. Você tem que ir no cartório, você tem que ir na junta comercial, você tem que ter uma ata de início, você tem que ter uma diretoria, exatamente para gerir aquela organização. Então, no aspecto saudável, organização não é ruim. Está me entendendo até aqui? Tá? A organização ela é necessária. A partir da hora que nós nos propomos a alugar esse lugar, semanalmente, nós alugamos por semana, para fazermos um culto aqui, tem que haver organização. Tem que haver gente cuidando da água, gente cuidando do banheiro, tem que ter gente cuidando das crianças, tem que ter
né? Ainda com todas as nossas limitações, gostaríamos que tivesse melhor ainda, mas tem que ter. Isso é uma organização. A organização por si só, ela não é ruim, ela é boa, ela é necessária. O problema é que o organismo que é mais importante, o organismo que é a igreja, o corpo místico de Jesus Cristo, como você repetiu comigo várias vezes hoje, é quando a organização passa a ser mais importante do que o organismo. Você me entendeu? Então, quando nós nos frustramos, nos entristecemos com a igreja, com os problemas, com as pessoas, eu estou me entristecendo com o organismo ou com a organização? Com a organização. Não é essa organização que Jesus falou, Pedro, você é uma pedra, mas sobre essa pedra, Jesus Cristo, edificarei a minha igreja. Não é essa organização. Jesus estava falando do seu organismo. Jesus estava falando de uma igreja mística, do corpo místico de Jesus Cristo. Entenderam? Tudo bem? Vamos lá a resposta. Põe aí para mim. O organismo é o corpo. O cristão remido passa a fazer parte do corpo. Claro, o cristão é membro. Sua entrada não é meritória, não é por mérito, né? Esse tipo de ação está nas empresas, né? As empresas trabalham com os funcionários, com os líderes, com os profissionais, de maneira meritória. A pessoa, ela recebe quando ela merece, e ela merece quando ela faz além. Quanto mais ela fizer, mais ela vai merecer. As coisas de Deus não são meritórias. Fala assim, eu não mereço a salvação. Eu não mereço a vida eterna. Jesus fez isso pelo seu amor, pela sua misericórdia. Certo? Entenderam? Então não é meritória, é pela graça. O que conecta o cristão à igreja conecta a igreja a Cristo. A organização é uma entidade necessária. Ela estabelece uma regra, uma ordem eclesiástica. A organização não tem sua visão ou sua missão particular. Ela se organiza para viabilizar a missão do organismo. Então, a organização, ela existe, ela coexiste com o organismo, mas tão somente para servir o organismo, e não para ser servida pelo organismo. Vocês me entenderam? Então é o grande problema que nós enfrentamos hoje, e é um problema grave nas igrejas, que é fazer com que a organização seja muito maior, muito mais importante, tenha muito mais valor do que o organismo, que é o corpo místico de Jesus Cristo aqui na terra. Aí eu pergunto para você, você pertence a um organismo ou organização? Você pertence a uma? Estou brincando. Você pertence a um organismo. A organização, a Igreja Casa da Rocha é uma denominação, gente. Não é nada mais do que isso. Ela não se propõe a ser mais do que isso. Ela não quer ser mais do que isso. Já no nosso início, por isso que eu estou hoje conversando com vocês a respeito. Desculpe se você estava esperando hoje um culto mais assim. Não. Por quê? É necessário você pensar a respeito. Entenderam? Porque nós somos e desejamos ser sempre um organismo. Se temos um nome, Casa da Rocha, porque é necessário, é uma pessoa jurídica, é necessário um CNPJ, claro, eu não vou pôr qualquer nome, já que eu vou pôr um nome, já que nós nos propomos a manifestar a vontade do Senhor Jesus aqui na terra, nós vamos colocar um nome que tem alguma coisa a ver conosco. Casa da Rocha, por quê? É uma casa, é uma família, uma comunidade de pessoas que estão fixadas sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo. Mas nada mais do que isso. Ninguém aqui quer ser o pai da matéria em nada. Aliás, a patente é do Senhor Jesus, não tem nada a ver conosco.
Quando nós falamos que nós somos pastores, na verdade verdadeira mesmo, nós não somos pastores. Nós somos copastores. O pastor é o pastor do Salmo 23. Quem é o pastor do Salmo 23? Quem é? Quem é mais forte? Jesus. Jesus não precisa de ninguém querendo ajudar ele do Salmo 23. Ele é, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós somos copastores, porque o rebanho é dele, porque as vidas são dele, porque ele morreu, ele se entregou, ele nos comprou por alto preço, não é assim que fala a palavra? Ainda que eu não consiga ler todas as passagens, mas você lembra disso? Ele nos comprou por alto preço. Ele se entregou na cruz do Calvário por nós. Ele pagou os nossos pecados e os nossos delitos. Ele nos ligou ao Santo, ao Deus Todo-Poderoso, através dele, porque ele é Deus, mas também ele é homem. E como homem, ele venceu a morte, ele venceu os desígnios de Satanás e está à destra do Pai, porque ele tem a coroa da vida eterna. Amém? É só ele. Não existe um ungido, não existe um capacitado maior do que ele. Amém? Vamos lá para a pergunta 3. Depois, se vocês quiserem, peçam para o pessoal mandar para vocês por internet, por e-mail, isso aqui. Todo organismo precisa de uma organização. Qual o problema das organizações? Nenhuma. Não tem problema nenhum. Um clube de futebol querendo se reunir e chamar de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Portuguesa, Flamengo, não tem nenhum problema. Qual o problema? O problema é quando você quer espiritualizar aquilo que não é espiritual. O problema é quando você quer colocar um valor, um peso que não existe. Aí é o problema. Ou então chega um presidente de um desses clubes aí e fala, eu tive uma visão, e agora... Não, meu, que visão que nada. Vamos reunir aqui com a diretoria vai estabelecer o que é melhor, o que nós temos que fazer no ano que vem. Não vem você com essas suas ideias, não, porque não vai colar aqui não. Não é? Não é assim que a organização funciona? E é assim que nós devemos proceder. Essa semana nós fizemos uma reunião com alguns irmãos da igreja e tal, e nós queremos ter conselho, né? Não sabemos direito como fazer isso. Vamos trabalhar procurando fazer e acertar o máximo possível. Mas queremos ter um conselho, a gente chama hoje, amanhã pode chamar de outro nome, mas um conselho deliberativo. Só que o conselho deliberativo vai decidir sobre os planos, né, da nossa denominação, vamos chamar assim, né? O que fazer, o que pagar, como não fazer, o que nós vamos gastar, o que não vamos gastar para o ano de 2012, 2013, assim por diante. Mas aí vamos ter um conselho fiscal. O que o conselho fiscal vai fazer? Vai fiscalizar e auditar aquilo que o conselho deliberativo vai fazer. Aí você vai falar, mas e os pastores? Não, os pastores estão nas comissões, mas nós somos em menor número. As comissões, elas trabalham por si só. Nós, como pastores, aos pouquinhos vamos saindo dessa parte mais, vamos chamar assim, mais administrativa, e deixar para pessoas mais competentes, mais capazes fazerem isso. E nós vamos ser pastores. Entenderam? Então, daqui a algum tempo, virá aqui o conselho e falar, pessoal, olha, nós precisamos dar um jeito aqui. Ficar aqui no sindicato é bom, é maravilhoso, mas nós vamos ter que ir. Ou vamos alugar, vamos comprar um terreno, e aí? O que nós vamos fazer? Eles vão falar com vocês vão decidir com eles o que vamos fazer como igreja. A mim cabe pregar, a mim cabe ensinar. Seja aqui, seja em qualquer lugar, eu estou aqui, disposto e pronto. Entenderam? Por quê? É normal, é natural que aconteça isso. E terá o conselho dos ministérios, que os ministérios vão levar a esses outros dois conselhos aquilo que serão as prioridades. As crianças, a revistinha do departamento infantil,
Os adolescentes, nós queremos fazer uma brincadeira, queremos convidar uma pessoa para vir pregar, falar sobre, sei lá, sexo, drogas e rock and roll. Né? Então vai passar por esses conselhos e eles vão falar, nós podemos pagar, nós não podemos pagar. Porque nós temos 2 exemplos de administração de denominação, não de igreja, hein? Agora a gente sabe qual a diferença, hein? Claro que você vai falar e eu também vou falar, mas eu estou falando só de maneira didática. A gente sabe que o extremo o pastor é empregado da igreja. Já ouviram falar assim? Como que é esse tipo de administração? A igreja vai lá, manda embora o pastor, manda dar um aviso prévio para o pastor, dá advertência para o pastor, pastor, você falou de tal família hoje. Pega leve porque é a maior dizimista da igreja. Você falou de um problema que é exatamente o problema da família. Aí o pastor falou, mas eu não quis falar, nem lembrei, nem sei do que está acontecendo. Não, pega leve, hein? Porque você sabe, né? O pastor subiu no telhado. Você tem esse tipo de administração onde o pastor é completamente empregado. E você tem um outro tipo de administração, falando de organização ainda, que o pastor é empreendedor. Já viram esse? Empresário. O cara chega numa boa. Ele vai fazendo as dívidas, a igreja que se vire para pagar, porque ele é o dono da... Já viram esse tipo de igreja, de administração? Também não é bom assim. Porque na multidão dos conselheiros há o quê? Você não sabe o que fala a palavra? Salomão diz o seguinte, na multidão dos conselheiros há sabedoria. Entenderam? Então é necessário, como denominação, termos alguns propósitos, algumas prioridades, sermos organizados, sermos técnicos em algumas áreas, por exemplo, no que significa administrar financeiramente uma igreja, tem que ser técnico. Não que a organização seja mais importante do que o organismo. Como eu falei aqui, pagar o acampamento para um jovem. Matematicamente, a igreja perdeu. Mas como organismo, a igreja fez, porque ela investiu na obra do Senhor. Não tem o retorno, porque a pessoa não é nem membro da igreja, não tem o retorno de maneira financeira. Mas nós não estamos preocupados com isso como igreja. Entenderam? Mas tem que haver, claro, todo um bom senso em tudo isso. Tá certo? Entenderam? Para o segundo dia, vamos lá. Preciso ir à igreja? Segundo dia. Segundo dia, preciso ir à igreja? Vamos responder. Pergunta número 1, vamos lá. Tenho consciência que sou parte do corpo e sou a igreja? Abra lá comigo 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então nós pertencemos a toda uma obra do Senhor, de maneira pessoal, mas também de maneira coletiva. Eu e você somos parte integrante desse corpo, porque temos a ação de uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Seja de maneira coletiva, seja de maneira individual, nós precisamos estar com o Espírito Santo e com a ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele vai agir através da minha vida, mas também vai agir através de nós. A igreja, enquanto corpo místico de Jesus Cristo, é o único, vamos chamar assim, é a única ligação de maneira institucionalizada que o Senhor se manifesta aqui na terra. É a igreja. É a igreja agindo. É a igreja indo, como diz a Bíblia, num vocabulário bem mais clássico. É a igreja indo pelos campos e valados. É a igreja pregando o Evangelho. Talvez nós não estejamos como igreja lá na Cracolândia, mas nós ouvimos aqui algumas semanas atrás um pessoal que tem o ministério de pregar para as pessoas da Cracolândia. Mas nós investimos nessa obra e nós colocamos os nossos recursos
à disposição dessas pessoas, e essas pessoas estão fazendo a obra lá. Entenderam? Por quê? É o organismo agindo. Talvez, você vai me perguntar, mas qual é a identidade da Casa da Rocha? O que a igreja vai fazer como denominação pelos campos e valados? Vamos pegar para as crianças? Vamos pregar para os viciados? Vamos mandar os nossos missionários para missões intercontinentais ou regionais? A gente está crescendo, a gente só tem 2 anos, mas nós temos que ter o quê? Toda a condição, temos que ter toda a consciência de que o Senhor vai realizar através de nós. Fala assim, o corpo de Jesus Cristo, o corpo místico de Jesus Cristo, ele é saudável, ele é atuante, ele age muito além do que o homem possa imaginar. Amém? Mas nós estamos contidos em toda essa ação do corpo de Jesus Cristo. Amém? Entenderam? A resposta: devo ter consciência de que sou a igreja, sou parte do corpo, eu sou o templo do Espírito Santo. Isso não me torna independente, mas me torna ligado ao corpo. Certo? Aí eu te pergunto, eu estou falando de maneira mística agora. Jesus precisaria de ter auxiliares para pregar o Evangelho quando ele veio aqui para a Terra? Precisaria? Sim ou não? O que você acha? Não. Mas por que Jesus, homem, contou e buscou e desejou ter a amizade deles? Eles nem sabiam direito como fazer. No momento mais crucial de Jesus, eles ficaram dormindo, enquanto Jesus estava lá, sofrendo por aquilo que ele passaria mais tarde. Mas mesmo assim, ele desejou andar em comunhão. Fala assim, uma das características do corpo místico de Jesus é andar em comunhão. Amém? Então você não consegue explicar, eu também não consigo explicar. A minha capacidade de vocabulário de português é muito pequena. Eu não consigo traduzir em palavras, mas eu sei de uma coisa, que é muito bom andar junto com a igreja. É muito bom estar como igreja. Amém? Deixa eu ver, já falei demais? Que horas são? 11h27, já estou terminando. Desculpe, não vai dar tempo de falar tudo. Pergunta 2. Posso ter vida cristã sem ir à igreja? Eu vou responder, porque as pessoas fazem essas perguntas, viu? A gente colocou as perguntas que fazem para nós e a gente se faz também todos os dias, viu? Quem aqui não tem alguém conhecido, um parente, alguém próximo, que está triste por causa da igreja e não quer ir mais à igreja? Não vou pedir para você levantar a mão, não precisa. A gente já sabe que é a maioria de nós. Não é verdade? Por quê? Confundiu igreja com denominação. Confundiu propósitos terrenos com propósitos espirituais. Confundiu, mas não é porque ela quis confundir, não. É porque a liderança confundiu. A liderança não ensinou direito. A liderança, e na qual eu me incluo também, a liderança não prescreveu, não falou de maneira séria. Olha, você talvez esteja hoje aqui, você veio para um culto normal, tranquilo, e a gente está mais fazendo um estudo, uma classe de escola dominical do que outra coisa. Mas é necessário, até para que você, quando voltar à Casa da Rocha novamente, saiba pelo menos o que a gente pensa e o porquê nós somos igreja. Nós não somos igreja porque a gente estava com raiva da liderança ou da vida passada. Não quero citar nomes. Então, a gente estava com raiva da vida passada. A gente está reencarnando em outra igreja. Não é isso. Existem propósitos. Não se faz a obra de Deus. A igreja, o corpo místico de Jesus Cristo, não age na raiva, no rancor, na amargura, na tristeza, na angústia.
Ou então a gente está falando assim, agora eles vão ver. Quem é bom mesmo, quem é maior. Não, a primeira coisa que nós fizemos quando chegamos aqui foi tirar os nossos títulos. A gente está lá no acampamento dormindo em quartos com homens, mulheres, todo mundo junto. Pegamos fila para comer comida, não tem nada, não tem ungido. Ungido é Jesus Cristo. A unção é derramada sobre... quando você lembra da unção que recebiam lá no Antigo Testamento, as pessoas recebiam a unção em que parte do corpo? Em que parte do corpo? Cabeça. Quem é a cabeça do corpo de Jesus Cristo hoje? Jesus, não é? Então ele é ungido? Então eu sou corpo. Né? É até matemática, eu não preciso ser ungido. Não é verdade? De maneira assim, bem simplória de falar. Entenderam? 1 Coríntios 12, 27. A pergunta é, posso ter vida cristã sem ir à igreja? Né? E 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Dá para pôr aí? Não deixemos de congregar-nos. Congregar-nos é estarmos na manifestação dessa igreja mística, desse corpo místico de Jesus Cristo. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima, é necessário estarmos juntos. Você quer queira ou não, até Jesus Cristo queria estar junto com seus amigos. É uma coisa inexplicável, mas a Bíblia do Senhor fala que Ele ordena a bênção na nossa comunhão. Amém? Estarmos vivendo como uma família e adotarmos vamos dizer assim, um grupo de pessoas, né? Uma igreja, no bom sentido, como uma família que nós adotamos porque gostamos de estar juntos, ou porque gostamos da pessoa que prega, ou porque gostamos, até coisas naturais, porque os nossos filhos se sentem bem, uma série de coisas. Não precisa mistificar, espiritualizar aquilo que não deve ser. Porque tanto faz você estar na denominação batista, ou presbiteriana, ou Assembleia de Deus, ou Universal, Renascença, seja onde você quiser. Mas é bom estar como igreja. É bom viver como igreja e saber que nessa denominação que você está, pelo menos isso, alguns propósitos que você tem também são os propósitos dessa denominação. Só isso. Não existe nem maior nem menor. Nenhuma dessas denominações vão subir para o céu. Essa coisa de denominação começou lá em Constantino. E depois vieram Lutero, vieram outros aí querendo quebrar até certos dogmas, certas atitudes que o Estado estava infringindo, invadindo a igreja naquela época, e deu uma grande confusão. Mas em nenhum momento, por exemplo, Lutero, quando você lê as cartas, as palavras, os livros dele, em nenhum momento Lutero falou que, não, quero deixar de ser católico. O problema não era ser católico. O problema era que a igreja, a denominação onde ele estava muito longe, muito distante daquilo que foi o propósito de Jesus em Mateus 16, 18, que nós lemos no começo. Só isso. E eu te pergunto, então existem pessoas salvas, remidas, convertidas no sangue de Jesus Cristo na igreja católica? Existe ou não? Sim, porque é uma denominação. Como existe na Universal, na Assembleia de Deus, na Batista, na Presbiteriana, na congregação cristã, seja onde for. Porque Jesus é Jesus. Fala assim comigo, Jesus não tem denominação. Fala de novo. Fala mais uma vez. Posso ouvir um amém? Estou brincando, não precisa falar mesmo. Entendeu? Jesus não tem denominação, Jesus não é crente, Jesus não é católico, Jesus não é presbiteriano, Jesus não é batista. Lembra da última vez que eu estive aqui de manhã, que eu pedi para vocês entrarem no YouTube e colocar assim, cristãos que sofrem por causa do Evangelho, cristãos que morreram ou que estão morrendo?
Tem ali cenas assim trágicas, pessoas sendo mortas a pauladas só porque falaram que é de Jesus. Na Índia, em outros lugares na África. Aí você vai lá para essa pessoa e pergunta assim, viu, e aí, você é batizado por aspersão ou por imersão? Acho que a pessoa está preocupada com isso. Você dá o dízimo dos 10% ou você dá o dízimo dos 15%? Questionando se é dízimo. Na tua igreja toca bateria ou na tua igreja só pode tocar órgão, de piano, teclado? O que tem isso a ver com Jesus Cristo? Fala para mim. O que tem a ver com o corpo místico de Jesus? Nada. Isso é coisa de criança. Vocês entenderam? Amém? Última passagem, Atos 4:32. Desculpa, não vai dar para a gente falar mais, porque o tempo está 11:35 já. Atos 4:32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Então, se é que existe algo saudável na igreja, se é que nós precisamos e desejamos andar como igreja, o corpo místico de Jesus Cristo, é isso aqui. O pastor Cornélio, que está lá no Oriente Médio, pregando é Líbia? É Líbia? Acho que é Líbia, né? Eu sei que é o lugar onde o Gaddafi estava há poucos meses atrás, detonando com o povo. Ele já estava lá. O pastor Cornélio é um missionário que nós, como igreja, assim, de maneira assim, né? Desculpe o termo, mas eu estou brincando, hein? De maneira religiosa, nós mandamos o valor para ele todos os meses. Ele é pastor da igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana foi quem enviou ele, e nós fazemos com que ele possa ser sustentado lá com a sua esposa, com a sua filhinha, porque ele é um servo de Deus, ele está pregando o evangelho. Eu gostaria de estar lá com ele, mas eu vou ser sincero para você, eu não sei nem como faria, porque negócio de arma, revólver, espingarda, rifle, seja lá como tem o nome, não tem nada a ver comigo. Né? Ele está correndo risco de vida a cada minuto da vida dele lá. As pessoas não podem nem imaginar que ele é um pastor lá. Senão ele é, no mínimo, extraditado de lá, mandado para o Brasil. Sabe quantos anos ele quer ficar lá? No mínimo 20 anos pregando o evangelho lá. A filhinha dele tem 4, 5 anos de idade. E nós, como igreja, em nenhum momento falamos, você tem aqui, então levanta a tua mão direita, coloca a mão sobre a Bíblia, e porque agora você também vai ter que ser casa da rocha. Quer dizer, não tem nada a ver. É o corpo místico de Jesus Cristo aqui na terra. Ele está fazendo a obra lá, e nós estamos contribuindo para que ele possa comer, beber, se alimentar, a filhinha ir para a escola, e ele conseguir pregar o evangelho. Para quantas pessoas? Se for para uma, já valeu a pena. Se a pessoa vai se converter ou não, aí é Deus com a pessoa, não tem nada a ver conosco. O que nós devemos fazer é enxergar, é discernir, é entender que o corpo místico de Jesus Cristo está agindo na terra. Vocês entenderam? Amém? E última pergunta. Você já se decepcionou? Tá bom. Você já se decepcionou com o organismo, com a organização ou com Deus? Pode colocar a resposta, que a gente já está terminando. Nossas dificuldades de adaptação na igreja sempre estão ligadas à organização. Quando não conheço a diferença entre organismo e organização, não consigo me situar. Quando a organização... desculpe se o português tiver, a gente colocou só para a gente estudar, tá? Eu peguei simplesmente falei para ele colocar na tela, mas não tem nenhum cuidado com o português aqui. Quando a organização se apresenta como representante de Deus na terra, o seu fundador, como a única voz de Deus, minha decepção é transferida ao Senhor, que permitiu que eu me ferisse. Hoje eu entendo a diferença entre uma e outra.
Nunca me decepcionarei com o corpo. Ele é místico, ele é espiritual. Nem com Deus, o Senhor. Nossos problemas sempre se dão no âmbito quê? Organizacional. Me desculpem ter trazido isso para você assim, mas a gente precisa conversar a respeito. Amém? Nós somos uma família. Nós somos um organismo. Uma célula que faz parte de um corpo inteiro. Mas se nós não estivermos bem, o corpo também não estará bem. Porque nós somos um nele. Como a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Pai, que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. Que eles sejam um conosco. Amém? Essa é o nosso desafio. É termos o discernimento, a consciência, a compreensão completa de que nós pertencemos a um corpo místico. E que nos reunimos como organização e que nos chamamos Casa da Rocha. Mas poderia ter outro nome. No caso aqui tem, tem outro nome mesmo. Auditório Deputado Paulo Pereira. Né? Mas poderia ter outro nome. Não é o problema, não é o nome. O problema é você ter a consciência de qual é o teu papel. Faltariam muita coisa para a gente falar, mas deixa para outro dia. Amém? Eu quero que você vá para casa, que você pense a respeito. E que, na medida do possível, distribua de uma maneira familiar, tranquila, como Jesus fazia com seus discípulos. Assim, num bate-papo, falando do que significa a pessoa de Deus. A pessoa de Deus não cabe numa igreja. A pessoa de Jesus Cristo não cabe numa igreja, como denominação, como organização. Porque a gente está cheio aí de guru da fé, que está querendo ter a patente de Deus, a patente de Jesus. Não, porque se você vier aqui, não. Se você for aos pés de Jesus Cristo, aonde quer que você esteja. Porque se hoje, nessa campanha, não, Jesus já fez tudo por você, você não precisa cumprir campanha nenhuma. Porque quando você entregar esse valor, não. A Bíblia fala que ele já se fez oferta. E já pagou através da sua vida. Ele é a oferta que foi entregue pelo Senhor por mim e por você, não precisa pagar mais nada. O que nós fazemos agora é pela graça. É pelo amor e com amor. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.